O objetivo é a gente fazer as lives aí de IA semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a minha disponibilidade. Nós vamos ter esse grupo aberto aí para a galera entrar, interagir, falar de IA, tirar essas dúvidas relacionadas a IA no geral ou até mesmo direcionadas ao GeneXus. E nós também temos um pacote VIP que nós estamos ofertando, que aí serve para quem quer um conteúdo mais denso, mais direcionado, explicando em mais detalhes como funciona o nosso processo de imersão de IA. Galera, o tema da live de hoje é sobre ferramentas para uso de IA com o GeneXus. O que existe hoje no mercado, como elas se comportam, quais as características, pontos fracos, pontos fortes. Eu vou usar essa luzinha aqui para desenhar enquanto eu falo, tá? Eu gosto bastante dessa ferramenta. Ferramentas de IA para lidar com GeneXus e os LLMs de mercado. Então, eu vou falar, eu acho que muitos de vocês já conhecem algumas delas, né? Tem gente que vive falando delas no grupo. Vou colocar aqui como exemplo, temos aqui o GeneXus for Agents, que é o MCP. Temos também o XPZ Kills, que foi, acho que uma das primeiras que foi lançada no mercado. Temos também o GeneXus 18 MCP. Temos, acho que é GX4OBJ, que é o do Chiquinho, se eu não me engano. E temos várias outras que aí são de uma categoria que eu realmente acabei não testando ainda, tá? Dentre as que eu testei foram as 3 primeiras. Essas outras aqui embaixo eu ainda não tive oportunidade de testar, só estudei um pouquinho como isso se comporta. Tem o GX Copilot, do Pedro Mendes. Tem um tal de GX Brain, que é do Rodo. Enfim, hoje a gente tem alguma série de alternativas aqui para lidar com o GeneXus e as ferramentas de desenvolvimento agêntico do mercado. Quando a gente fala de desenvolvimento agêntico, o que a gente está falando? Estamos falando de Cloud Code, Codex, Antigravity, Cursor, OpenCode. Então você tem essa série de ferramentas aqui, né? E ligando uma ponta a outra aqui. Basicamente, essas ferramentas, né, fazem com que as ferramentas de dev agente consigam interagir e se integrar com o GX, tá bom? Então, basicamente assim, desde que a GeneXus lançou o GeneXus for Agents, eu tenho testado ele, então eu vi bastante dessa evolução dele como produto. No começo, ele tinha uma limitação muito forte, que era poder lidar apenas com o GeneXus Next. Isso limitou muito o mercado dele, porque hoje eu enxergo que grande parte da comunidade não utiliza ainda o GeneXus Next, não sente firmeza na ferramenta, tá? Mas com o passar do tempo, eu senti que eles fizeram, né, a versão compatível com o GeneXus 18 e eu vejo que tem mais pessoas dentro da comunidade dando preferência para usar ele. Sendo bem sincero, independente de todas essas ferramentas que existem hoje para lidar com o GeneXus e as ferramentas de Dev Agent, eu acho que no fim, a ferramenta que vai para prevalecer é o GeneXus for Agent, porque é uma ferramenta oficial da GeneXus, quem usa o GeneXus paga e quer ter um suporte pago permanente desse recurso para poder lidar com o GeneXus. Então, para mim, não é a questão de se ele é melhor ou pior. Para mim, o que prevalece nele é o respaldo, tá? Ele tem algumas coisas, né, algumas particularidades que eu vou estar falando daqui a pouco sobre ele, mas independente de toda essa gama de ferramentas aqui, eu acredito que em algum momento, em médio ou longo prazo, todo mundo vai acabar convergindo pro GeneXus for Agents, tá bom? Por ser uma solução oficial da GeneXus. Enfim, a partir do momento que a gente vai para soluções open source, ok, que existe uma comunidade, existem profissionais dedicados a dar manutenção desses produtos, querem, seja fazer de forma gratuita ou forma remunerada, a manutenção desses produtos, mas é um cenário totalmente diferente. São coisas que estão começando agora contra o legado que já existe do GeneXus, tá? Então, eu já quero tirar esse elefante branco da sala, justamente por acreditar que, no fim, tudo vai convergir para esse carinha aqui, tá bom? Sobre o que eu acho do GeneXus for Agent. Tem aqui na minha ferramenta de Dev Agent, todos os MCPs, tudo o que eu uso para poder fazer o desenvolvimento integrado com o GeneXus. E para usar, por exemplo, o GeneXus for Agents, eu tenho que abrir aqui o GeneXus Next. É uma das formas, né? Tem mais de uma. E abrindo o GeneXus Next aqui, eu consigo iniciar, né, o MCP do GeneXus Next. E com isso, as ferramentas que eu configurei para usar o GeneXus Next já vão reconhecer. Pelo menos assim espero, né? Eu não testei nada. A live é tão surpresa que eu não testei nada. Lembrando que essa versão aqui do GeneXus Next é uma versão que roda nativamente no Windows, tá? Então, ela é instalada
funcionada normalmente como o GeneXus que a gente já está acostumado, e ela também consegue abrir KBs legadas, tá? Então, isso era uma limitação que a galera reclamava muito, uma limitação que, creio eu, já foi superada. Só que, infelizmente, eu tenho um outro bug aqui nessa minha máquina, né? Não sei se é por ser uma VM Windows, ARM, algo muito específico do meu ambiente, que o GeneXus Next simplesmente não consegue fazer review de áudio. Eu já abri chamada para GeneXus resolver essa questão para mim, mas nesse caso eu vou estar abrindo o GeneXus Next inteiramente para que ele seja o meu servidor de MCP, ok? Esse aqui é o MCP do GeneXus Next, tá? Então, basicamente, a gente consegue subir ele sem necessariamente subir o GeneXus Next, tá? Ele geralmente vai subir nessa porta aqui, ó. Quem nasceu nesse ano aqui, levanta a mão, 1989, e aí, com base nisso, eu consigo chegar na minha ferramenta de desenvolvimento agente e mapear para que ela consiga enxergar esse MCP. Então, eu não sei se todo mundo tem noção aqui nesse grupo do que é uma regra, uma skill ou um MCP, tá? Isso por si só já daria um outro tópico aí de formação, mas o que eu posso dizer para vocês é que um MCP, ele é como se fosse um web service. Ele é composto pelas tools, que seriam as rotinas, né, que ele pode executar, cada um deles aqui. Esse aqui é outro. Esse aqui foi o que eu configurei para ser MCP do GX Next. Então, se vocês olharem aqui, basicamente esse aqui eu configurei apontando para o URL do MCP do GX Next. E quando a ferramenta de desenvolvimento agêntico reconhece MCP, o MCP ele fala assim: olha, eu posso fazer essas coisas para você. Então, se a gente passar o mouse aqui por cima de cada tool do MCP, a gente consegue ver qual que é a responsabilidade daquela função e tudo mais, tá? Então, por exemplo, no caso do GeneXus Next, ele tem duas funções aqui importantíssimas, três no caso. Uma que é abrir a KB, exportar a KB para texto e importar a KB para texto, tá? No caso do MCP do GeneXus Next, quando a gente aponta uma KB para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, a gente pode chegar aqui no prompt e pedir, olha, usando MCP do GeneXus Next, por favor, abra tal KB e faça uma determinada tarefa, tá? Deixa eu tentar fazer um prompt aqui. Eu vou ser específico. Geralmente, às vezes a gente não precisa ser específico para usar um MCP ou essas ferramentas. O próprio LLM ele já mapeia ou tem instalado, né, na sua ferramenta de desenvolvimento e tenta acessar os recursos necessários, seja skills, seja MCP. Mas nesse caso, como eu tenho pelo menos 3 MCPs aqui, eu sempre acabo sendo mais específico no meu prompt, ok? Então, usando o MCP GX Next, por favor, me fale sobre a KB desse workspace. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Eu vou deixar ele rolando aqui. Vou fazer um negócio que eu gosto bastante, que é deixar no alto do cursor. Inclusive, a próxima aula eu posso falar só sobre as ferramentas de desenvolvimento agêntico, tá bom? Quis trazer esse tema aqui desse comparativo, que eu acho que é um tema que desperta muita curiosidade da galera, e eu vejo muita gente falando sobre isso nos grupos. Então, acho que é um tema relevante. Enquanto isso, a gente pode voltar aqui para o nosso desenho. Então, a gente sabe aqui que um MCP é composto de diversas tools que são utilizadas ou não pelo LLM, ok? Então, é basicamente uma extensão do que um LLM pode fazer. Você dá um prompt para um LLM, ele tenta fazer alguma determinada coisa, ele chega num limite, e aí ele pergunta para o MCP, olha, MCP, você consegue fazer tal coisa numa KB GeneXus para mim? Tipo, editar um objeto? E aí o MCP, ele vai lá, vai dar as tools pro LLM, o LLM vai ver, ó, legal, aqui tem a tool Export Object to Text e a opção Import Object to Text. Ele vai perceber isso, vai usar a primeira opção, vai exportar o objeto, vai editar pelo próprio LLM e vai rodar a outra tool para importar esse objeto dentro da KB, tá? Então, no caso do MCP do GeneXus Next, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Claro que ele tem muito mais tools do que isso, tá? Então, o que eu considero, né, o MCP do GeneXus Next interessante? Ele tem uma premissa muito simples. MCP do GX Next é bom quando queremos transformar nossa regra de negócio em APIs, ok? Então, o MCP acho que todos esses, no geral, eles são bons para isso, mas o MCP do GX Next, ele foi particularmente desenvolvido para contemplar esse cenário. Isso, inclusive, foi uma diretriz que veio da GeneXus. A GeneXus falou, olha, front-end é algo que o GeneXus não está conseguindo acompanhar frente ao avanço dessas ferramentas de desenvolvimento agêntico. Então, nós vamos dar para nossos clientes uma ferramenta onde o GeneXus faça aquilo que ele é bom, que é a parte de estrutura, regra de negócio, APIs, estrutura em banco e tudo mais. A gente não pode negar que o GeneXus é excelente fazendo essas coisas. Ele dá uma boa produtividade pra gente. Então, nesse cenário, eles vieram, né, com essa proposta do MCP do GX Next. Existe um discurso por parte deles, né, e o MCP também vai poder editar formulário, construir parte visual, mas até então
Então, tanto por mim quanto do que eu vejo no fórum oficial da GeneXus, muita gente tá usando ele mais especificamente para isso, a construção de APIs, ok? E nesse meio tempo, eu vejo que a comunidade, ela também tem ido muito para esse caminho. Eu vou falar de alguns outros casos de uso, mas assim, eu vejo que grande parte das pessoas que estão passando a usar IA com o GeneXus, elas querem preservar a regra de negócio do GeneXus, mas separando, né, a camada de back-end no GeneXus, em regras de negócio, e a parte de front-end nas outras stacks de mercado, ficando a cargo da IA e das ferramentas de desenvolvimento agente, ok? Então, o MCP do GX Next, ele é bom nesse cenário, e eu meio que já vi que, consequentemente, ele não é bom para gerar telas, trabalhar parte de interface dentro do GeneXus Next. Outra coisa também que ele não é legal, né? Vamos ver aqui se meu prompt rodou, vai fazer um processo de abrir a KB, possivelmente ele vai extrair todos os objetos da KB para um formato muito mais legível, né, que os LLMs conseguem entender muito melhor do que o XML, mas deixa ele fazer o trabalho dele aqui, eu vou me antecipar, né, e falar que essa parte dele fazer API e isolar regras de negócio é uma coisa legal, funciona nas cabeças do GeneXus 18, mas algo que não é legal, parte gráfica e também parte de build one. Então, assim, o que eu costumo recomendar? Antigamente, quando o MCP do GeneXus Next, ele era só para GeneXus Next, ele até abria a sua KB do GeneXus 18, mas ele tentava meio que converter ela pro GeneXus Next. Então, isso meio que dava uma estragada na sua KB, porque ele injetava um monte de módulo lá, que era acima do requerido. Aqui, né, depois dessa evolução, isso não aconteceu mais, mas em compensação, quando eu tento mandar fazer o build one, isso ainda acontece, tá bom? Eu não sei se é algo isolado do meu cenário, né? Não sei. Eu abri um chamado ontem, inclusive, no fórum, reclamando disso, porque a partir do momento que eu rodei esse carinha aqui, que foi o build one, ele estragou a minha KB, tá? Ele injetou um monte de coisa, criou um monte de pasta, enfim. Então, eu recomendo para vocês como usar. Seja explícito e peça para que ele nunca rode em build. Isso é importante, tá? Porque se ele rodar build, as chances dele estragar sua cabeça são grandes. Eu entendo que, por mais que ele esteja evoluindo, ele ainda é uma ferramenta beta, tá? Então, esse é o lado bom. Teve todas essas considerações que eu coloquei. E essa é o cuidado que eu peço para vocês tomarem quando vocês usarem uma solução como MCP do GeneXus Next, tá bom? Eu abri o chamado com referente a esse bug do build one, não tive resposta. Assim que eu tiver uma resposta do GeneXus, eu posso falar em outra call o que deu disso aqui, se foi um erro meu, da forma que eu conduzi, ou se realmente é um problema da ferramenta. O que eu penso só é que quando vocês usam essas ferramentas, a gente quer fazer o ciclo de desenvolvimento completo. Então, acaba sendo moroso, né? Você fazer as coisas por aqui, depois você ter que ir lá, abrir a KB, buildar, esperar, e depois você ter que testar tudo na mão. Então, hoje as coisas elas estão convergindo para que vocês façam tudo numa esteira. Então, você vai chegar, geralmente vai falar, olha, converta essa tela aqui minha do GeneXus 18 para back-end, para só as regras no back-end, e aqui no front-end você vai fazer essas N telas em React para mim. A grande parte dos prompts que vocês vão dar vai ser nessa linha. E aí no meio disso, né, ele vai fazer um plano, ele vai estudar, né, o código legado, ele vai saber o que ele tem que tirar daquilo para transformar em um API Object, ele também vai pegar esse API Object e possivelmente ele vai usar para o seu front-end e assim por diante, tá? Então, e além disso, tipo assim, depois que ele fizer tudo isso, ele ainda vai buildar e ele vai testar para vocês. Eu conheço gente que usa essas ferramentas aqui que eu vou citar, que elas fazem todo esse ciclo. E tem gente até que usa, né, essas ferramentas para trabalhar 100% com o GeneXus no cotidiano usando IA, né? O dev, ele nem desenvolve mais, ele só dá o prompt, revisa o plano, vê se tá de acordo com o que ele quer, e ele consegue fazer uma feature no GeneXus, basicamente sem pôr a mão no GeneXus, tá? Claro que cada um tem um cenário, né? Como eu disse, hoje, grande parte dos cenários que eu tenho visto são de pessoas que estão indo para essa linha de APIs, mas também tem um outro cenário, que é o cenário de pessoas que usam essas ferramentas para dar manutenção no GeneXus do cotidiano, né? Então, eu tenho alguma coisa para fazer na minha KB, tem uma transação, tem um webpanel ou qualquer coisa do tipo, que vão estar usando também essas ferramentas, tá? E uma delas, e hoje duas ferramentas que eu testei e fazem isso bem, são essas duas aqui de baixo. Então, elas são de comunidade, mas eu vejo que elas abriram, né, as portas para que
que as pessoas começassem a se aventurar para usar esse tipo de iniciativa junto com o GeneXus, sem necessariamente ter que esperar que uma solução viesse no GeneXus. Então todo mundo sabe que o XPZ Skills é do Antônio, o GeneXus 18 MCP é do Lucas, tá? Então eles tomaram essa dianteira aí de ofertar essas ferramentas para a comunidade, né, de maneira open source e colaborativa, tá? Um ponto importante é que tanto o MCP do XNext quanto o XPZ Skills, eles trabalham de uma forma mais ou menos parecida, né? Deixa eu ver aqui se ele já terminou aqui de extrair minha KB. Então, ó, eu rodei, ele falou aqui, o MCP conectou na minha KB, conseguiu entender como que ela funciona, viu o banco, falou do GAN, ele puxou todo o inventário aqui, e eu acho, vou tentar ver aqui se ele gerou aqui uma pastinha SRC, e aqui basicamente, né, ele gerou algumas propriedades aqui, gerou as preferências da minha KB, tudo nessa sintaxe aqui, .gx, né? Então, é uma sintaxe muito fácil, né, de entender por parte dos LLMs, tá? Ela é um pouco mais amigável do que os XMLs. Então, o MCP do GeneXus Next, ele trabalha em cima desses arquivos .gx, altera eles e manda de volta para KB, tá? É para isso que serve o export. No export ele tira esses .gx de dentro da KB, aí o LLM altera e depois ele usa tool de import, tá? Então, vocês verem aqui, o fluxo é mais ou menos esse: export, import. E nunca usem o build one, tá bom? Ou tomem muito cuidado, tá? A não ser que você já esteja no GeneXus Next, o que eu acho um pouco difícil. Então, eu tava falando aqui do XPZ Skill. O XPZ Skill, ele vai mais ou menos na mesma linha. Quer dizer, você pode gerar um XPZ full da sua KB, ou você pode usar MS Build para extrair um XPZ full da sua KB, né? Você extrai esse arquivo, que eu tô com ele em uma pastinha aqui, né? Ele cria isso aqui, que muitos devem saber, né? Que é a pasta paralela. Ele cria uma pastinha para você colocar aqui o seu XPZ full da KB, e a partir do momento que você coloca, você fala para ele: olha, já coloquei o XPZ, pode processar isso. A partir do momento que você faz isso, né, ele consegue separar aqui todos os objetos da sua KB por categoria e tudo mais. Então, é como se ele separasse cada objeto do XML e do XPZ, porque dentro do XPZ tem um XML gigante, mas ele separa e organiza tudo isso. Então, a partir do momento que ele faz isso, isso também facilita um pouco a vida, né, dos LLMs, para que eles possam entender como que funcionam os programas GeneXus. É claro que nada disso aqui sozinho é suficiente para fazer os LLMs funcionarem. Existe um outro cara, né, no mercado chamado, inclusive esse cara meio que possibilitou esse tipo de coisa, GeneXus Skills, tá? Esse cara aqui, ele é o cara que geralmente costuma, né, ajudar muito as LLMs a entender o GX. Então, o GeneXus Skills é quem fala mais ou menos, né, ele dá todo o contexto de skill para que os LLMs consigam entender bem a sintaxe do GeneXus partindo do zero, porque como o GeneXus é uma linguagem proprietária, não existe muito código-fonte do GeneXus para treinar as LLMs mais famosas, tá? Então a GeneXus, ela desenvolveu isso aqui meio que para dar uma força, né, para esses caras. Então o GeneXus for Agents obviamente já usa ele, né, mas eu recomendo, quando vocês forem usar qualquer um desses dois, que vocês tenham esse carinha aqui instalado dentro da ferramenta de dev agêntico de vocês. E aí, né, no caso do XPZ Skills, você também pode fazer igual no GeneXus Next. Você pode falar: olha, usando o XPZ Skills, faça uma alteração, cria uma transação, cria uma API. Só que diferente do... Qual que é o lado bom, né, do XPZ Skills? Ele trabalha com uma metodologia que já está muito bem estabelecida para quem desenvolve GeneXus. Ele usa o XML. Então, acaba sendo muito estável, né, para você lidar com a ferramenta. A chance de você estragar alguma coisa, ela existe, mas ela é bem menor, tá? Então, assim, ele só vai alterar o XML e ficar importando na KB, né? Não tem muito segredo naquilo que ele faz. O segredo é como o Antônio montou essa orquestração para ir treinando o XPZ Skills para que ele lidasse bem com as cabeças, tá? Então, e além disso, como ele trabalha com XML, ele também consegue lidar bem com a parte visual, consegue lidar bem com Work with Plus, desde que você tenha contexto. O segredo, né, do XPZ Skills é que, como ele é uma ferramenta que ele faz como ele é uma skill, né, que faz uma diversificação sobre aquilo que já existe, se você já tiver alguma coisa mais ou menos parecido com aquilo que você quer, ele vai fazer para você. Ah, eu quero fazer uma API aqui nessa KB. Então ele vai procurar outras APIs, a LLM vai procurar outras APIs e vai tentar seguir mais ou menos aquele padrão que você já tem, tá? E claro, se usar o GeneXus Skills, provavelmente ele pode até conseguir fazer mesmo sem ter nenhum padrão já previamente estabelecido, tá? Então, a vantagem dele é essa. Qual que é a desvantagem dele? A desvantagem dele é justamente esse processo de sincronização com a KB. Então, é o que eu falei, é como se vocês ficassem exportando e importando as coisas direto para dentro da KB GeneXus. Então, isso
traz uma morosidade para o processo, né? Especialmente quando vocês têm que puxar a KB inteira para atualizar, né, a imagem desse projeto. Mas assim, e também além dessa desvantagem, por conta da quantidade de skills e de arquivos que a gente está lidando aqui, ele consome muito contexto. A carga de contexto que ele usa é grande. Quanto maior a KB, muito provavelmente maior a carga de contexto. Eu vejo que o Antônio fez algumas coisas para melhorar esse processo, né, usando a base SQLite e tal, mas ainda assim, fazendo experiências reais de pessoas que eu formei que usam esse cara, já me relataram que tiveram, assim, uma quantidade de consumo diminuída pela metade quando pararam de usar o XPZ Skills e passaram a usar as outras soluções, tá bom? O que eu posso falar dele é isso, mas se tiver mais alguma coisa que eu lembro depois eu falo pra vocês, ok? A gente tem aqui o GeneXus 18 MCP, tá? Esse carinha, ele é um pouco diferente dos outros dois acima, porque ele age justamente onde é a maior deficiência do GeneXus for Agents, né? Do MCP do GXNext e do XPZ Skills, né? Ele, como ele é um MCP, que ele fica hospedado, tem aqui também uma série de ferramentas, só que diferente dos outros dois, né? Ele é como se fosse um servidor que passa boa parte do tempo plugado, né, dentro da KB. Então pensa que é como se a KB ela tivesse uma extensão que permitisse com que esse cara entrasse direto dentro dela e fizesse as coisas direto dentro dela, tá? Então, por exemplo, eu preciso alterar um objeto ou saber como um objeto funciona. Posso até dar um prompt aqui para vocês. Então, ele vai rodar aqui essas tools também dele, mas o processo é diferente. Não existe esse processo de extração, importação. Ele já vai fazer direto as coisas dentro da KB. E nesse ponto, ele acaba sendo muito mais rápido. Então, ele vai fazer essa análise pra gente e ele tem essa capacidade, ele consegue lidar direto com os projetos. Eu acredito que o outro user control, né, que o Francisco lançou na comunidade, ele tem um comportamento similar, né? Ele já tem essa possibilidade de se conectar direto dentro da KB, tá? Então, em termos de velocidade e consumo de tokens, isso é muito bom, porém, existe uma contrapartida. Então, assim, vai ser muito bom, ele vai conseguir fazer essas coisas, alguns projetos, alguns desses MCPs. É negócio que eu tinha, um outro ponto positivo que eu ia falar sobre o XPZ Skills. Ele consegue lidar, né? Eu fiz um pull request no projeto recentemente e ele consegue lidar desde KBs do GeneXus 9 até KBs do GeneXus 18, tá? Então, quem tá com KB mais antiga, ele consegue cobrir todo o espectro de KBs, tá? Da 9 até 18, ok? Deixa eu ver se perguntaram alguma coisa. Só um minutinho. Parar a apresentação. Eu tô vendo uns barulhos aqui na live. Tô chamado a terminar, ele tá me avisando. Beleza. Então, pessoal, o GeneXus 18 MCP, ele tem essa vantagem, né, de ficar plugado e já lidar com a KB diretamente. Porém, a desvantagem dele, né, eu também usei bastante ele essa semana, é que quando a gente tem tarefas de alteração de muitos objetos ou tarefas mais longas, ele costuma cair o servidor, né? Então, imagina que você tá lá no meio de um processo, o servidor cai, né, e ele perde tudo aquilo que você tava fazendo, inclusive o contexto, e ainda volta meio torto, tá? Então isso é algo também que a gente tem aberto, a gente abriu, né, issue no projeto, a gente tem reportado para tentar melhorar esse comportamento, mas infelizmente algo tem acontecido, e aí a gente tem que fazer tem que ter um jogo de cintura, pede tarefas menores, pede alteração objeto por objeto, para tentar evitar, né, esse tipo de risco, né? Isso atrapalha muita gente quando a gente está usando ele com as ferramentas de desenvolvimento a gente, ok? Sobre as ferramentas, né, basicamente, o que eu tinha para falar era mais ou menos isso, né? Vocês viram aqui que ele leu, né, o meu objeto. Se eu quisesse que ele alterasse alguma coisa no meu objeto, eu também poderia pedir para ele que ele ia alterar direto na minha master page, tá? E bom, em resumo, era mais ou menos isso. Essas outras três eu não vou falar, tá? Porque, embora eu tenha feito uma análise, né, de cada uma delas, analisando pontos fortes e pontos fracos, eu prefiro usar e falar com embasamento para vocês em cima da experiência real de uso que eu tive, tá bom? Mas assim, então, esse é o começo do fio da meada, digamos assim. Começa... Eu entendi. Bacana, obrigado. Imagina. Felipe, Fala, Marçal. Hoje nos projetos que você trabalha no Genex, você já está fazendo tudo, ou você faz no modo tradicional, ou você já está usando mais essas skills, esses MCP da vida? Cara, sim, estamos usando tudo, né? A gente começou usando muito o XPZ Skills, né? Aí a
gente teve esses relatos de demora, consumo excessivo de tokens, contexto muito grande, e aí a gente começou a experimentar outras coisas, né? Comecei a experimentar o MCP do GeneXus 18 e o MCP do próprio GeneXus Next, né? Então, assim, todos os que a gente usa, né, que a gente lida com o GeneXus como base legada, a gente já usou cada um deles, né? Então, pode falar. O que eu falo é o seguinte, na sua experiência, você acha que futuramente você não vai mais trabalhar direto no GeneXus, você vai trabalhar só com essas cursões da vida, tudo, dando manutenção lá? Cara, assim, eu acho que sempre vai aparecer alguma coisinha pra fazer de GeneXus. Mas sim, hoje eu já tenho pelo menos metade dos meus projetos, eles já são pra meio que tirar as coisas do GeneXus, tá? Então, mas tirar, você fala converter para outra linguagem e continuar desenvolvendo, tá? Teoricamente, então, o GeneXus estaria só de back-end para você. Nem isso, né? Tem projetos que eu atuo que eu só tô usando o banco do GeneXus, não tô usando mais nada, entendeu? Então, existe esse mundo também, né? 50% dos projetos que eu tô atuando estão indo nessa pegada. Teve projetos também que nem GeneXus tem, o projeto foi feito 100% do zero, né? Até a parte de modelagem a gente fez, né? Totalmente em outra stack e usando 100% IA, né? Projeto em produção já, tá? Mas assim, hoje existem 3 mundos, né? Existe o mundo, 4 mundos, né? Existe o mundo de gente que tá usando IA para automatizar as coisas dentro do GeneXus, como o Antônio, por exemplo. Existe o mundo das pessoas que querem um front em React, Angular, essas stacks mais modernas e bonitas, mas querem manter a regra de negócio e o legado no GeneXus, transformando toda essa parte do GeneXus em API, que acredito que seja o caminho aí mais natural, né, para os rumos que o produto está tomando. Existe o mundo do cara que realmente vai converter 100% o GeneXus para outra stack, não usar mais nada do GeneXus, só o banco, para não perder a modelagem que já fez com o GeneXus. E existe o mundo do cara que nem sabe mais que o GeneXus existe. Vai fazer lá um projeto e, ok, né, tudo com IA e nem conhece GeneXus, nem sabe o que é, né? Então, hoje eu vejo, quando eu falei lá no começo daquelas fases da Lua, era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Então, existem esses 4 níveis aí de maturidade, né, que as empresas e os profissionais, eles têm com seus projetos de IA, tá? Você não converteu uma cadeia de 100% de GeneXus, saindo do GeneXus e indo pra IA, não? Você não chegou a fazer esse teste fundo, assim, vamos dizer? Cara, tô terminando de converter uma, 100%. Só aproveitando o banco de dados. Só aproveitando o banco de dados. Eu tenho um cliente que ele vai converter todas as cabeças. Ele vai tirar todos os projetos. E essas skills, esse MCP, entra para IA poder entender o sistema em GeneXus e convertendo. É para isso que elas entram. Exatamente. Na verdade, se você partir de um cenário que você vai converter o GeneXus para uma outra stack, esse é o caminho que eu costumo mais recomendar, né? Tipo assim, você deixa o código do GeneXus em algum lugar que a LLM consiga entender, isso passa a virar munição de contexto pro seu LLM para você poder fazer esse projeto. Entendi. Tranquilo? Mais alguma dúvida? O Pele levantou a mão. Fala, tá acabando o horário já, eu acho, hein? Não, espera aí que eu vou perguntar uma coisa importante. Daqui a pouco cai a live. Você falou assim, eu tô usando IA, tô usando só o banco, então você tá migrando praticamente um projeto todo fora do GeneXus, né? Você tá tirando do GeneXus e indo direto para LLM, sem usar a API do GeneXus, correto? Projetos que sim. Beleza. Aí, assim, é lindo, maravilhoso falar isso, né? Só que assim, não é no estalar do dedo que, faz isso e é isso que tem que falar também, entendeu? Não, porque às vezes fala assim, não, vai usar IA e a IA faz tudo. Não é bem assim. Cara, assim, o que eu costumo dizer a gente leva muito o nosso nível da entrega, né? Então, diferente do GeneXus, que ele tem as deficiências visuais dele e acaba não sendo trabalhoso, né? Acaba sendo trabalhoso para você fazer isso no GeneXus, fora dele é muito rápido, né? Mas, cara, você tem que ficar de olho, você tem que olhar tudo que tá sendo gerado, você tem que ter uma parte de fundamentos, que também é algo que a gente ensina. Eu entendo, porque o pessoal vai lá no YouTube e vê lá o cara, faz um SaaS gigante Turbo Power, 5 minutos faz. Não, cara, não mentira. É assim. Isso é mentira, tá? Então... pessoal, a live vai acabar, tá? Agradeço aí a presença de todos, desculpa dar um corte aí, Pele, mas tranquilo. Sobre isso, quem fala que converteu tudo com um único prompt, algum problema tem. Se cavucar, vai achar, entendeu? Então, tomem cuidado com essas coisas, a nossa ideia é fazer algo progressivo, tá? Realmente que você vai fazendo em etapas, revisando e tendo controle daquilo que você faz, ok? Fechou, garotinho. Pessoal, agradeço a participação
participação de todos aí, a paciência e desculpa qualquer coisa aí da forma que eu apresentei. E desejo aí uma boa sexta e fim de semana a todos. Um abraço. Valeu, Phil. Um abraço. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.